Pessoal, dando continuidade aqui, agora nós vamos ver sobre a finalidade da licitação e os princípios na 13.303. Vamos lá. Onde que a lei disciplina isso? A lei disciplina isso no artigo 31. Nesse artigo 31 ele já traz a finalidade e já traz o princípio. Então é importante. Na tela, Vini. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedade de economia mista destinam-se, ó que é a finalidade. A finalidade está aqui. A assegurar, a finalidade está pintadinho de azul e os princípios de verde. A assegurar a seleção da proposta mais vantajosa. Então, ó, primeira finalidade. Finalidade. Proposta mais vantajosa. Proposta vantajosa. Inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Vamos botar aqui para a gente lembrar. Ciclo de vida do objeto. E evitar operações que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente explicar um pouquinho melhor a finalidade e aí a gente passa para os princípios, ok? Bom, então nós temos lá, finalidade, seleção da proposta mais vantajosa, inclusive se refere ao ciclo de vida do objeto e evitar sobrepreço ou superfaturamento. Vamos lá, o que seria esse ciclo de vida do objeto? Isso aqui é uma coisa muito legal, assim, isso aqui vem lá da União Europeia. A União Europeia, quando definiu eles definem diretrizes, né? Então, eles definiram que lá na contratação, se eu não me engano, no artigo 68, quem tiver interesse em procurar, 68, a diretriz é 2014/24. Digita lá na internet que você vai encontrar. O que trata esse ciclo de vida do objeto? Lá, eles analisam não só, vou comprar carro, por exemplo, o valor do carro, eles não estão muito preocupados com isso. A preocupação é muito maior. Qual é a garantia desse carro? Quanto tempo ele vai durar? Então você vê que tem uma regra de toda uma inspiração de governança por trás disso. Então o legislador, inspirado aí nas normas aí da União Europeia, trouxeram para o nosso ordenamento o ciclo de vida do objeto. Então acho que é uma coisa interessante para a gente destacar. Evitar o sobrepreço e superfaturamento. Aqui eu vou fazer uma observação, muita gente já sabe, mas eu acho que nunca é demais falar que às vezes a gente vê colegas confundindo um pouquinho isso. Superfaturamento é a mesma coisa que sobrepreço? Então não, são coisas diferentes. O sobrepreço, eu utilizo essa expressão sobrepreço quando eu estou falando de quê? De uma média de um valor que está acima do mercado. E o superfaturamento? O superfaturamento é quando já há um dano, então ao erário. Então essa é a diferença, né? Então finalidade, seleção da proposta mais vantajosa, então vem a vantajosidade, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então a vantajosidade não é estritamente econômica, eu tenho que contratar o mais barato, é isso, a minha vantagem é essa. Não. Sua vantagem pode ser em ter um produto de melhor qualidade, durabilidade, assistência, garantia, respeitando esse ciclo de vida do objeto, conforme inspiração vinda lá da diretriz 2014/24, artigo 68 da União Europeia. Sobrepreço e superfaturamento já falamos, ok. Então vamos passar para os princípios. Deixa eu voltar lá no artigo. Devendo-se observar os princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, obtenção de competitividade e julgamento objetivo. Fiz uma tabelinha aqui que eu acho que fica mais claro para a gente conversar. Bom, quem reparou, vocês devem ter reparado que eu fiz uma comparação aqui da Lei 8.666 e os princípios que ela traz e da 13.303. De cara, né, não sei se todos perceberam, o princípio da legalidade não está contemplado na 13.303. Ora, se não está contemplado lá na lei, significa que não aplica o princípio da legalidade? É claro que não, né, pessoal? Está previsto na Constituição. Independente, o princípio da legalidade se aplica, mas ela não vem expressa, né? Isso aqui é uma pegadinha de concurso clássica, né? Para você que está nos assistindo com essa finalidade, certamente vai cair.
Então, na 13.303, nós não temos expressamente o princípio da legalidade. Todos os outros, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, esses que estão em branquinho lá na tela, esses estão repetidos, né, estão espelhados no 8666, com exceção da legalidade. E o que tem de novidade? O que a Lei 13.303 traz de princípio novo aí pra gente? Eficiência, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável e obtenção de competitividade. Então, esses 4, né, são os princípios novos aí, que estão aí em vermelho, chamando bastante atenção. Não vou falar muito especificamente sobre eles, eu acho que são meio que autoexplicativos, assim. Só uma observação sobre a legalidade também, que será que foi um esquecimento do legislador? Será que ele não quis colocar? Ah, não vou colocar, não estou com vontade de colocar legalidade lá nos princípios. É claro que não, né? Eu acredito que... Por que eles tiraram esse princípio expressamente lá, da 13.303? Nós vamos ver aqui, eu acho que já deu para a gente perceber até o momento, que na 13.303 o legislador quis dar uma certa liberdade, principalmente no momento de licitar, de elaborar seu instrumento convocatório. Nós vamos ver isso com mais detalhamento daqui a pouquinho. Então, talvez esteja bem relacionada a isso, né? A essa liberdade que o administrador possui, né? Que a estatal possui, para poder formalizar seu instrumento convocatório. Então, eu acredito que essa retirada aí da legalidade tenha sido nesse sentido. Bom, diretrizes. Quais são as diretrizes do processo licitatório, do procedimento licitatório? As diretrizes estão contidas no artigo 32. Padronização do objeto da licitação, maior vantagem competitiva, parcelamento do objeto, adoção preferencial do pregão para bens e serviços comuns, nós já falamos sobre isso, política de integridade com as partes interessadas. Bom, pessoal, então, essas diretrizes, o que nós observamos? São todas voltadas a normas de governança e compliance. Só que isso tem um efeito econômico na licitação. Eu acho que cabe fazer essa observação. Porque toda a adoção de normas de compliance, ela tem um custo, né? Então, ela tem um custo para contratada de transparência, de auditoria, e ela vai inserir esse custo. Então, não necessariamente um efeito econômico dessas diretrizes talvez seja um pouco a elevação dos preços contratados aí, no meu modo de ver. Então, temos que fazer essa observação. A doutrina já tem feito essa observação também. Aqueles doutrinadores do nosso direito administrativo que já publicaram, são poucos, né? Livros, comentaram também, tem bastante comentário nesse sentido. É bom a gente ficar atento a isso, né? Publicidade. Vamos lá. A regra geral da Lei 13.303 é a transparência, até como um princípio de governança. E quanto aos orçamentos previstos no artigo 34? Você que já leu a lei, você já viu que está lá no artigo 34 o quê? Que o orçamento, ele é sigiloso. Sigiloso? É. Vamos lá. O que acontece? A Lei 13.303, ela traz para nós a possibilidade de que a licitação seja aberta ou fechada. Se for fechada, esse orçamento ele será sigiloso. Então, embora a regra geral seja a transparência, quando o artigo 34 fala lá do orçamento sigiloso, que está se referindo o procedimento fechado da licitação, então seria uma exceção. Na verdade, é complicado falar exceção e regra. A regra é a transparência, mas a regra também é que o orçamento seja sigiloso no procedimento fechado. E quando é que esse orçamento
pode deixar de ser sigiloso? Ele pode deixar de ser sigiloso mediante justificativa na fase de preparação. Então, na fase da elaboração do edital, se houver uma justificativa plausível, né, do porquê de se quebrar esse sigilo, a estatal pode divulgar esse orçamento. Caso contrário, sigiloso. Critério de maior desconto. Nós vamos ver os critérios, né, de julgamento aqui. E caso a estatal adote o critério de maior desconto, por questões óbvias, né? Se você possui uma empresa e você quer contratar com a estatal faz um edital para contratar lá um determinado tipo de serviço. E o critério de julgamento vai ser o maior desconto. Como que você vai elaborar a sua proposta se você não sabe quanto é o valor? Então eu quero uma contratação, eu preciso saber quanto que a administração está disposta, né, a pagar para eu poder aplicar o desconto, fazer meus cálculos, né? Então, por esse motivo, por razões óbvias, nesse caso, quando for critério de maior desconto, o orçamento é aberto. Por fim, nos casos de melhor técnica, o valor do prêmio será divulgado. Aqui naquelas contratações, quero contratar um artigo científico, então o prêmio, nesse caso, ele já é divulgado. Vamos lá, importante essa informação aqui. A informação relativa ao valor, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada aos órgãos de controle externo e interno, devendo a estatal registrar em documento formal sua disponibilização. Então vamos lá. O Tribunal de Contas solicita formalmente à estatal o orçamento, a estatal vai apresentar aquele orçamento sigiloso, ela vai apresentar aos órgãos de controle, no caso ao Tribunal de Contas aqui no nosso exemplo, e ela vai formalizar que ela está disponibilizando aquilo. Não esqueça da formalização, você que é nosso jurisdicionado. E é evidente que o órgão de controle também está obrigado a guardar o devido sigilo. Interno e externo a lei fala, tá, pessoal? Então, ao controle interno da estatal, ele vai ter acesso, e os controles externos também, guardando o devido sigilo. Bom, prazos. Quais são os prazos que a lei nos traz? Muito fácil, facinho, facinho. 5, 10, 15, 30, 45. Mais fácil que isso, impossível, né? Então, já está decorado. 5, 10, 15, 30, 45. De 15 em 15, vamos lá. No caso de aquisição de bens, se o critério for menor preço e maior desconto, 5 dias. Tá na tela, Vini? Ok. Se o critério, se forem nas demais situações, nós vamos ver 10 dias. Para obras e serviços, 15 dias. Esse prazo é para quê mesmo, pessoal? Entre a publicação do... Exatamente. Instrumento convocatório. Então vamos lá. Obras e serviços, 15 dias, menor preço, maior desconto, 30 dias, demais situações. E em casos especiais, a lei traz lá 45 dias. Melhor técnica e preço, contratação integrada, contratação semi-integrada. Nesses casos que exigem um pouco mais de complexidade, então nós temos esse prazo de 45 dias, ok? Aquisição de bens, 5, 10, obras e serviços, 15, 30, casos especiais, 45. Molinho, né? Exigência de licitação. Bom, o artigo 28, ele traz para nós os casos em que a estatal deve licitar. Que casos são esses? Prestação de serviço, inclusive de engenharia e publicidade, aquisição e locação de bens, alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio, execução de obras a serem integradas ao patrimônio e implementação de ônus real sobre bens. E quando as empresas públicas e sociedades de economia mista não deverão licitar? Bom, pessoal, aqui eu vou só abrir um parênteses que dispensa de licitação ficou para o próximo módulo, mas como eu não aguento, eu vou dar uma passadinha só nos pontos que eu acho que são bem relevantes, até para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, já que nós acabamos de trazer para vocês, né, a obrigatoriedade que está lá no artigo 28, de quando a administração deve licitar. Então eu vou passar aqui para vocês agora, quando ela não, nesse caso aqui, não deveria licitar.
Segundo o artigo 28, parágrafo 3º, elas não deverão seguir as regras, estão dispensadas, nesses casos aqui que nós vamos falar agora. Quando eu falo que elas estão dispensadas, o que eu estou querendo dizer com isso? Ela vai ter que justificar o preço, seguir todo aquele rol lá de exigências da 3.303? Não, ela está dispensada. Ela vai ter que justificar por que ela está escolhendo aquela determinada empresa ou aquele determinado parceiro? Não, ela está dispensada, pronto, acabou. Esse aqui é o típico caso, é o caso clássico, é o exemplo clássico, né, do banco, né? Então eu chego num banco, eu quero abrir uma conta, o banco vai fazer uma licitação para fazer para eu abrir a conta corrente lá. É evidente que não, né? Então aquele banco que é uma sociedade de economia mista, quando o correntista chega lá, por quê? Porque a comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionadas com os seus respectivos objetos sociais. Não é esse não é o próprio objeto do banco? Imagina se o banco tivesse que licitar toda vez que um correntista fosse lá para abrir uma conta. Tem algum sentido? É evidente que não. Preciso justificar o porquê que eu estou contratando aquela pessoa, porquê que eu estou prestando aquele financiamento. Estamos citando aqui, por exemplo, o caso do Bandes, aqui no Espírito Santo, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado. Não, é evidente que não, né, pessoal? Vamos lá. E também a escolha do parceiro, se a escolha do parceiro estiver vinculada a oportunidades de negócios definidas e específicas, justificada a inviabilidade do procedimento competitivo. O que acontece também? Lembra que a gente conversou um pouquinho, há alguns minutos, sobre as subsidiárias? Então, vamos supor, eu tenho uma empresa, tem um banco, vamos falar de um banco. Tem um banco e esse banco, ele tem... Vou voltar para a empresa, que eu acho que o exemplo vai ficar melhor. Temos uma empresa e essa empresa tem uma subsidiária. Eu produzo, sei lá, energia, né? Mas eu também tenho uma subsidiária que presta um serviço lá de cabeamento e ela é minha subsidiária, ela é subsidiária da estatal. Eu preciso fazer uma licitação para contratar com essa, que está dentro do meu objeto, está vinculada ali, né? Não preciso. Também nesse caso está dispensado. Fechou? Precisa cumprir lá aqueles requisitos, justificar? Não. Ok. Licitação dispensável. O que seria dispensável? Bom, nesse caso o artigo 29 traz a previsão de 18 hipóteses. Tá lá. Eu vou fazer um destaque aqui, conforme falei com vocês, o Gustavo no próximo módulo vai entrar especificamente sobre esse tema, então eu estou trazendo as informações que eu julgo mais relevantes. Então vamos lá, para contratações de obras e serviços de engenharia, ele trouxe lá que ele é dispensável 100 mil, limite, e para serviços e compras 50 mil. Obra e serviço de engenharia, 100 mil. Outros serviços e compras, 50 mil. Então já temos memorizados prazos 5, 10, 15, 30 e 45 e temos esses valores também memorizados, 100 mil e 50 mil. Agora, a empresa pública ou a sociedade de economia mista pode dispensar, fazendo uma dispensa em vez de 100 mil, quero contratar uma obra de 1 milhão por dispensa? Pode. Essa informação é muito relevante. Olha só, veja bem, esse valor é taxativo? Não, ele não é. E quando é que isso pode acontecer? Quando o conselho de administração, né, junto com os órgãos diretivos, definir que naquele caso específico se justifica aquela contratação por aquele valor X. 1 milhão? 500 mil? Ah, mas está acima dos 100 mil. A lei faz essa previsão, a lei permite isso, tá, pessoal? Não esqueçam disso, ponto importante. Inexigibilidade. Bom, os casos de inexigibilidade são muito parecidos com os casos da 8666. Fornecedor exclusivo, serviço técnico especializado, né? Essas hipóteses estão previstas no artigo 30. Então, é só vocês darem uma olhadinha lá na lei, não tem muita
novidade. Então, nesse caso, ele é inexigível. São os casos de inexigibilidade. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora vamos dar início às fases. Vamos comentar uma por uma. Lá no slide vocês viram que são 10 fases e a lei traz expressamente as 10 fases em sua ordem numerada. Então fizemos uma coisinha coloridinha, bonitinha ali para vocês. Fase 1, começamos com o quê? Com a preparação, a fase interna, onde vai ser elaborado o orçamento, lembrando que ele é sigiloso, onde a equipe técnica vai fazer as observações, né? Bom, nessa fase aqui, na fase de preparação, o que você, que é aí da sua comissão, da sua estatal, deve observar? Quais perguntas que você deve fazer no momento da elaboração do seu instrumento convocatório? Eu verifiquei a necessidade, ou você gestor, né? Eu verifiquei a necessidade e a conveniência de contratação de terceiros. Minha estatal realmente precisa fazer essa contratação? É conveniente? Estamos no momento adequado, né, para essa contratação? Verifiquei a presença dos pressupostos legais para a contratação. Pratiquei os atos prévios que são indispensáveis. Defini o objeto do contrato e as condições básicas de contratação. Estão presentes os pressupostos de licitação? Ok, respondido todas essas perguntas, passado pela equipe técnica, saímos da fase de preparação. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui com relação a essa questão do sigiloso, do orçamento sigiloso, porque o que acontece na prática? Muitas vezes as pessoas têm uma ideia mais teórica, né? Não tem oportunidade de estar ali na prática de um processo licitatório. O que acontece quando o orçamento é aberto? Vamos supor que a administração esteja disposta lá a pagar e fez lá um orçamento de 1 milhão. Quero contratar uma obra, o valor é esse aqui. Bom, aí a empresa A, que vai participar da licitação, ela conheceu o edital, lá no 8666 eu estou falando, tá? Quando for aberto. Ela conheceu o edital, ela sabe que o orçamento está lá orçado em 1 milhão. O que ela faz? Às vezes ela vai oferecer por esse preço aqui, ó, 999 mil, por exemplo. Né? Então, quando esse orçamento ele é fechado, o que acontece? O que acontece, como diz os mineiros? Quando esse orçamento é fechado, a empresa desconhece. Então, a probabilidade desse valor aqui ser ofertado por essa empresa de forma mais próxima ao valor de mercado é maior, ok? Bom, fechado esse parênteses, vamos lá. Terminamos a fase de preparação, então o que eu tenho? Um belo, lindo, perfeito instrumento convocatório. Passada a fase de preparação, saímos da caixinha vermelha, estamos indo para a caixinha de cor verde. O que traz a caixinha de cor verde? Divulgação. O que nos lembra aqui? A divulgação. Os nossos prazos, 5, 10, isso, 5, 10, 15, 30 e 45. Vamos relembrar os prazos. Então, vou obedecer esses prazos conforme o quê? Se for aquisição de bens, se for obra ou serviços, demais casos especiais, ou a depender do meu critério de julgamento, se vai ser menor preço, se vai ser maior desconto, melhor técnica e preço, né? Pois bem, divulgado o edital, respeitado o prazo estabelecido em lei, vamos para a apresentação das propostas. Agora a gente está na caixinha roxa. Bom, na apresentação da proposta, eu tenho uma observação aqui para fazer. A lei não traz isso expressamente, mas a doutrina que pesquisa a prática, né, dos procedimentos licitatórios, ela já trouxe isso para a gente também. No momento da apresentação da proposta, vocês estão lembrando que eu estou falando da regra, né? Eu vou abrir o que primeiro, se eu estou falando da regra da 3.303? A proposta de preço. Combinados? Ok. Então, se eu vou abrir a proposta de preço primeiro,
pensa comigo, nós estamos aqui numa sala, nós vamos fazer um processo, vamos abrir as propostas agora, recebimento e abertura, marcamos a data, tá tudo certo, temos 15 licitantes aqui. Se eu receber só a proposta de preço, aqueles 15 licitantes que estão aqui, eles já se conheceram aqui, eles já viram quem está participando, né? Então a chance deles se combinarem aqui e na proposta de habilitação, eventualmente, um documento importante veio faltando, ou, né, o conluio aqui, a chance é muito grande. Então, o que a prática nos diz e a doutrina também vem fundamentando isso? Nesse momento aqui, você recebe o envelope lacrado de proposta de preço e você já recebe o da habilitação. Fica ali guardadinho. Nesse momento, a gente já recebe tudo. Bom, para evitar justamente a inclusão de um documento aí posterior, enfim. Bom, vamos lá. As propostas foram apresentadas. Vamos passar para um exemplo prático aqui, que eu acho que fica mais legal, mais interessante. As propostas foram apresentadas. A empresa A, temos aqui a empresa A ofertou, peraí pessoal, a empresa A ofertou 100 mil, a empresa B 104, a empresa C 208 e a empresa D, sei lá, 102, vamos botar aqui, ok? Bom, essa foi a fase do quê? Do julgamento. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar para a caixinha laranja, eu já abri as propostas, né? Agora eu vou verificar a efetividade das propostas ou lances, ok? Então vamos lá. Verifiquei que essa proposta A seria efetiva, a B também, a C também. Então nesse momento aqui, todas as propostas apresentadas seriam passíveis de serem contratadas, né? Estou falando da questão do preço ainda. Só que, vocês estão lembrando que o nosso processo aqui, nosso orçamento é sigiloso, que é fechado? Sim. Elas não sabiam, mas a administração tinha feito um orçamento de 99 mil. E aí, que essa empresa, nenhuma das empresas aqui ofereceu dentro do valor do orçamento, não é mesmo? Então, guarda aí. Nós vamos passar agora para a próxima fase. A próxima fase é a fase da negociação. O que eu vou fazer? Eu vou chamar essa empresa aqui e vou falar, olha só. E aí, nesse momento, a doutrina entende que o orçamento, que até esse momento era sigiloso, ele deixa de ser sigiloso nesse momento da negociação. Vou chamar aqui a empresa A e vou falar assim, empresa A, meu orçamento é esse. E aí, você faz por 100? Não faz? Como é que vai ser? A empresa A fala, não tem interesse. Não faço, não negociou, não teve jeito. Então, eu vou chamar a B. Lembrando que a lei fala o seguinte, que sempre que houver uma diferença, deixa eu ler o texto, buscar aqui para vocês na literalidade, eu acho que é mais interessante. Espera aí que eu acho que a gente tem até um slidezinho aqui. Tá. Procedimento fechado. Então tá, as propostas são sigilosas até a hora de agendar, No momento da disputa, que nós estamos lá na fase de negociação, então nós já combinamos que nós temos um procedimento fechado, onde o processo é sigiloso, mas também nós podemos ter um processo aberto. Não me lembro se eu falei isso, deixa eu falar de novo por via das dúvidas, então, caso tenha falado. Eu posso ter dois modos de disputa. Um modo de disputa fechado, onde o orçamento é sigiloso, ou posso ter um modo de disputa aberto. Não estou falando de fases nem de inversão, eu estou falando de modo de disputa. Combinados? Fases lá, a proposta de preço, negociação, habilitação, estou falando de fases. Aqui eu estou falando de modo de disputa. Que no modo fechado, o orçamento ele é sigiloso. No modo aberto,
Não, no modo aberto eu não tenho proposta, eu tenho lance. Lembra do pregão? Pois é, parecido. Vamos lá. No modo aberto, eu tenho uma apresentação de lances públicos, né? E tenho também aqueles lances intermediários. Quando existir diferença de pelo menos 10% entre o melhor lance e o subsequente, reinicio a disputa aberta para a definição das demais colocações. Seria o nosso caso aqui, a gente tem uma diferença menor do que 10%, caso, estou falando, vamos supor que isso aqui seja aberto, né? Então, nesse caso aqui, eu vou chamar as empresas e eu vou negociando e vou fazer a reclassificação delas. Daí, eu vou ter uma classificação final. Saiu, então eu tenho essas 3 empresas aqui. A B falou para mim, ok, eu vou fazer por 98 mil. Então ela foi a primeira classificada. Opa, essa aqui tinha oferecido 102. Ah tá, essa aqui manteve o 102, essa aqui eu tentei negociar também. Essa aqui baixou para 98.500 e essa aqui baixou para 98.700. Então fechei com essa daqui, essa empresa B, que antes tinha ofertado o valor de 104 e no momento lá da negociação acabou fechando por esse valor aqui, 98 mil. Bom, ultrapassada a fase de negociação, o que a gente vai ter? Aí sim, nós vamos ter a fase de habilitação. Bom, deixa eu só falar passar esse slide aqui, sobre os critérios de julgamento. Vou voltar aqui na fase aqui do julgamento. Quando chegar nessa caixinha azul, mas esses critérios, na verdade, eles vão ser definidos antes, né, pessoal? O critério de julgamento, ele já vai estar definido lá na preparação do edital. O critério de julgamento, o que a lei traz? Ele pode ser menor preço, maior desconto, melhor combinação técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico, esse retorno econômico é muito interessante, e melhor destinação de bens alienados, também é bem legal. E o que a lei traz pra gente aqui, quando você for estabelecer lá no seu ato preparatório, lá na formalização do seu instrumento convocatório, o seu critério de julgamento? Ela diz o seguinte, que esses critérios de julgamento, eles podem ser combinados. Eu posso ter preço com maior preço e melhor técnica, eu posso combinar. Na prática, essas são situações muito específicas que essa combinação iria se aplicar, de parcelamento, enfim. Bom, e quando da verificação da efetividade, também, quando a gente chegar aqui na caixinha laranja, né? Quando chegarmos aqui nessa caixinha laranja, o que nós vamos verificar? Se há algum vício insanável naquela proposta, no nosso caso aqui me pega, Vinícius? No nosso caso aqui, o que eu vou verificar aqui? Se nessa proposta teve um vício sanável, ok. Porque, pessoal, a ideia da lei é você não desclassificar uma proposta por um vício formal, algo que possa ser sanado, né? Então, havendo possibilidade de se sanear a situação, ok. Esse vício é insanável, então não tem jeito. Então, eu verifiquei que aquela proposta ali não é efetiva, então eu vou desclassificar aquela proposta. Outra coisa que eu vou olhar, descumprimento de especificações técnicas. Se houve descumprimento de especificação técnica, a letra C aqui, durante a elaboração da proposta, colocou uma fase técnica lá na obra que não é adequada. Preço manifestamente inexequível. Aqui na fase, como é que eu calculo esse preço manifestamente inexequível? Bem parecido com o 8666, aquela questão dos 70%, né, da média dos preços. Então, preço global, não estamos falando de item, né? A empresa vai ser desclassificada, esse cálculo vai ser em cima da global. Muita gente pergunta isso, é uma dúvida muito comum para quem atua na área de licitação.
Proposta com valor acima do orçamento estimado, seria o nosso caso aqui, mas aí a gente vai chamar para negociação e tal. Não demonstrou execuibilidade. Apresentou desconformidade com demais exigências do instrumento convocatório. Nesses casos aqui, o que eu tenho? Então, desclassificação das empresas caso não cumpram um desses requisitos. Bom, agora vamos para a próxima fase. Ah, tá. Na negociação, voltando aqui à nossa fase que a gente estava aqui no nosso processo licitatório. Eu vou negociar uma condição mais vantajosa com a empresa, né? E aí, o que acontece? Eu vou negociar com os licitantes na ordem, né? A partir do primeiro colocado. Negociação com os demais licitantes quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento. Então, eu negociei com ele aqui, com a letra A. Lembra da letra A que estava acima do orçamento? Eu negociei com ele, o que ele falou? Não quero, não estou afim, meu preço é esse, não vou abaixar, não deu para mim. Tchau, fui. Então, para onde a gente passa? Negociar com os demais licitantes quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento. E se essa galera toda aqui resolvesse manter os preços que eles tinham já apresentado na proposta? O que a gente ia fazer com essa licitação? A gente ia contratar? Não. Aí a gente ia revogar esse procedimento. Ok? Bom, vamos voltar lá para a nossa telinha. Passamos da caixinha vermelha para a caixinha verde, a habilitação. Dentro de habilitação, eu vou analisar os requisitos lá do instrumento convocatório, certidão negativa, todas aquelas coisas que a gente já está aí enjoado de falar, né? E analisar de acordo com o instrumento convocatório. Feito isso, eu abro a fase de recurso. Lembrando que a fase recursal prevista na 13.303 em regra, lembra da regra, né? A regra é essa aqui. A regra, partindo do pressuposto que a regra é proposta primeiro e habilitação depois, em regra, a fase de recurso ela é única. Eu vou ter uma fase de recurso só. Isso foi algo que melhorou muito, né? Quem lida na prática com isso sabe como são meio que infinitos esses recursos e como que às vezes o cidadão está lá precisando daquela obra, precisando daquele serviço e as empresas recorrendo, lógico, exercendo seu direito previsto no 8666, mas é algo que atrapalha muito o processo licitatório. Então aqui a gente teve esse enxugamento aí e vamos ter uma fase recursal só. Exceção, quando que a gente não vai ter uma fase recursal só? Nem sei, não estou lembrando se tem slide agora sobre isso aqui especificamente, tem não. Vamos lá. Quando é que a gente vai ter outra fase recursal? Quando houver a inversão de fases. Lembrando que quando eu falo inversão, eu estou falando de quê? Primeiro o quê? Primeiro preço? É isso que é inversão na 3.303? Não, né, pessoal? Eu estou falando de quê? Na 13.303, eu estou falando de inversão quando eu falo de quê primeiro? A habilitação, né? Então, havendo a inversão justificada, que a gente já conversou sobre isso, a inversão justificada, nas hipóteses que a lei prevê. Então, uma vez aberta a habilitação, o que eu vou ter aqui? Fase recursal. Ok? E depois que eu abrir a proposta de preço lá na frente, ou desclassificar e fazer negociação, o que eu vou ter? Outra o quê? Fase recursal, né? Então, na inversão, eu vou ter mais de uma fase recursal. No procedimento padrão, na regra, que é abrindo a proposta de preço primeiro, eu vou ter uma fase recursal única, é só ela. Ok, negociação. Vamos lá.
Então aqui, recurso, regra, fase recursal única, exceção nos casos de inversão de fase. Nós já combinamos. Passado isso, vamos para a qual caixinha? Passamos os recursos, vamos para a adjudicação e, por fim, homologação ou revogação. Já chegando no final do nosso processo. Lembrando aqui tem uma coisa importantíssima. Isso é fato que para concurso vai cair bastante para você na sua prática, é uma informação muito relevante para você jurisdicionado. A homologação, diferente lá da 8666, ela constitui o direito de contratação. Sim. Vocês estão lembrando que aqui a visão que a gente tem que ter é do direito privado, né? A ótica aqui da contratação, ela é diferenciada. Lá não. Na 8666 não gera direito para o contratado, aqui gera. Então a homologação constitui direito para aquele que contratou. Vamos supor aqui que nossa amiga aqui, a empresa, qual foi? Empresa B, que no final ficou contratada. Então nossa empresa B, ela chegou até o fim, deu tudo certo, passou a fase recursal e ela foi contratada. E o procedimento foi homologado. Aí a administração fala assim, não quero mais não. Mas já está homologado, entendeu? Nesse momento ela tem direito à contratação, constitui direito. Ou então, posso chegar no final e revogar. Em que hipóteses? Caso eu não decida por não homologar, decida por revogar. Eu posso revogar por razões de interesse público, obviamente devidamente justificado, preços acima do orçamento, que foram aquelas hipóteses lá que nós conversamos, abriu, o orçamento está aqui, era sigiloso, abrir os preços, o preço estava acima do mercado, não houve negociação, ok, vou revogar o procedimento, porque nenhum dos preços foi menor do que o orçado. Ou convocado, uma vez chamei a empresa B para assinar o contrato, ela não apareceu, nesse caso eu posso revogar, ou anular em caso de ilegalidade. Da responsabilidade, bom, só fazendo uma observação aqui. Nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, caso seja comprovado pelos órgãos de controle externo a existência de sobrepreço ou superfaturamento, já estamos expert em saber o que é superfaturamento e o que é sobrepreço, já conversamos sobre isso, que são coisas diferentes. Respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação e o fornecedor ou prestador de serviço. Olha que legal, né? Então tá expresso aqui que eles respondem o quê? Solidariamente. Muito dessa responsabilidade, né, pessoal, foi pensada também, foi pensada em ser expressa na lei, embora nem precisasse, por conta dos acontecimentos aí com a Petrobras, os contratos, né, que a gente acompanhou aí. Bom, daqui a pouco a gente volta para finalizar com contratos, disposições transitórias e outras observações que eu e o Gustavo ainda temos para trazer para você. Vamos tomar um café?